Soldado BRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que preventivamente sempre conta as sombras, Thaís Alves. Até porque, né, já pensou, senão... Vai que dá um BO. Vai que, né, é sempre bom estar prevenido. Exatamente, e o que também é sempre bom fazer, além de estar prevenido, é dizer o que nós devemos fazer em mais esse podcast. Pois é, hoje é aquele fatídico, famoso, Aquele esperado. tão aguardado. É, aguardado. Silence in the Library e Forest of the Dead. Aquele que é o começo aí, o começo e o fim da Era River. Exatamente. Tão rápido quanto entrou, já morreu. É, pois é, tão breve, tão repentina como apareceu, morreu. Assim também se foi. Porém, pra nossa sorte, né? As timelines aí estão todas ao contrário dela com o doutor, Sim. então o fim é apenas o começo. é verdade, é um negócio, né? A gente tem nesse two-parter, na época, né, quando saiu, acho que ninguém esperava que ia ser a primeira aparição de uma personagem que hoje é uma das principais da franquia, né, Não, cara? com certeza, uma das mais marcantes, né? River Song é favorita de 9 entre 10 Rubians, eu acho, assim, então tem muita tudo gente começou aqui. Tem muita gente que com o tempo mudou a opinião com a River, né? Eu tive esses altos e baixos, né? Pois é. Esse episódio eu gosto da River, depois ali quando ela começou, né, a aparecer pra caramba na era do Matt Smith, eu tenho alguns problemas. E depois que ela, né, tem o episódio com Capaldi, vai ter o universo expandido, a River, com o tempo, ela foi envelhecendo bem comigo. Não, e eu acho que, assim, a história dela se expandiu tanto, né, que hoje nós temos várias Rivers, né, nós temos várias fases da River. Assim como fases tem da fase River. do Doutor, né? Isso, então, assim, é muito gostoso, né, ver a personagem aqui na sua estreia. É engraçado que é uma estreia tímida, né? Tipo, ela tava timidamente, ela parece essa personagem que vai ter essa importância só ali. E com o tempo ela desponta e virou um expoente aí. Pois tem é. fãs e séries só dela. É muito bacana, né? Chegou de mansinho e foi que foi, né? Sim, e fora a River, esse two-parter é muito bom, né, cara? Esse Nossa. two-parter ele é muito bem escrito. Com vários foreshadows, inclusive, né? Uma coisa que a gente tem comentado bastante aí nesses últimos reviews da quarta temporada é que todo episódio parece que dá uma catucada uma prévia pinceladinha no que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Quando o a gente fim vê, fatídico. quando a gente vê sem saber o que acontece com a dona, é só uma Tudo coisa. bem, Depois que a gente sabe o que acontece, Nossa Senhora. digamos que até hoje ainda é cedo demais pra fazer brincadeira com isso, mas você vê que as coisas vão sendo ali atiçadas, tipo, quase Com que te certeza. avisando que isso vai acontecer, Com né? certeza. Mas Quando a vai gente entrar mais vê a com fundo. esse olhar, aí aqui a gente fala, nossa, olha essa referência, cara. Olha essa, como é que chama? Pré-referência, né, cara? Olha esse foreshadow. Esse prenúncio aí que vai acontecer. Exatamente. Pois é, então vamos parar aí de queimar o nosso review, vamos botar nossas roupas de astronauta e vamos ali pra biblioteca revisar esse two-parter. Eu virei astronauta. Vamos lá. Esse é um daqueles episódios que ele, antes, né, a gente tem ali a famosa cena pré-crédito, né, a Cold Scene que a Thaís tanto ama, né, cara? Sim. E esse é um dos two-parts, um dos episódios, na verdade, essa primeira parte, o Silence in the Library, que ele te induz a tentar adivinhar o que tá acontecendo e falhar miseravelmente. Né? Porque como o episódio começa? Com certeza. A gente não vê Doutor e Donna Não, ainda, a gente não. vê o lance ali a menininha, a Cal, né? A Cal. E tem esse médico, que é o Dr. O Moon. Dr. Moon. E ela parece uma menina que tem, né? Ela tem algumas perturbações, ela escuta vozes, Fica ela... vendo TV o dia inteiro, né? Por Não, isso. mas é uma parada meio Life on Mars. Ela vê coisa na TV, né? Então Sim, mas sim. ela tá ali nesse tratamento com o Dr. Moon. Isso. E, né, tem as técnicas da psicologia que... vá pro seu lugar seguro, né? Vá pra onde você se sente bem. Ela fala, Isso. é minha biblioteca. Lembrando aí que library, falso cognato, não é livraria. Não é Eu livraria. erro bastante isso. Eu também. Toda hora que eu vou falar, tá quase, se você prestar atenção, quase na sai biblioteca. Librioteca. Biblioteca, é. Librioteca. Não, porque eu vou ali pra biblioteca, não sei o quê. Aí ela tá indo pra esse lugar seguro e ela fala, não, eles estão chegando, eles vão invadir minha biblioteca e tal. Eles estão aqui. E aí a gente vê Doutor e Dona aparecendo. Abrindo a porta ali, entrando supetão, né? Tipo, é muito estranho. E falando com ela. Eles falam, né, com ela e aí você começa a pensar, peraí, onde ela tá? Onde eles estão? Você fica assim, pô, peraí, eles estão na mente dela, a mente dela tá linkada com algum lugar, tipo, isso é uma projeção. Como eles estão se conectando. Isso não existe. Tipo, isso é
uma realidade paralela, ela tá no universo de bolso. A gente começa a teorizar, né? Então, é engraçado, porque eu sempre gostei muito desse two-parter, mas toda vez que aparecia as partes da Cal, da menininha, eu ficava muito encafifada. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Eu demorei pra entender essa parte. Entendi. Eu achava muito complexa. Viu, né? Eu achava complexo. Então, essa parte, esse two-parter, no geral, ele é um two-parter muito carregado de especulações que giraram em torno dele por muito tempo. Com certeza, por exemplo, com certeza. Adiantando aí, a gente já revisou isso aqui no WRCast várias vezes, se você ainda não assistiu, talvez a gente vai falar de jeito que você não vai entender tanto, mas a gente vai ter mais pra frente a personagem da Clara aparecendo. Clara Oswald, com certeza. E uma das grandes teorias era que a Cal era a Clara. Por conta de uma fala do lance, she's a clever girl. A clever girl. E por ser uma personagem criada pelo Moffat, e a gente sabe que o Moffat, ele gosta de fazer muito esses links de personagens. Por muito tempo. A própria River, né, que foi uma personagem que ele plantou lá atrás e até hoje, né, tipo, ele continuou usando ela por anos. Pois é, por muito tempo rolou essa teoria de que a Cal era uma das Claras. Isso, que entrou lá no Vórtice. Isso, e aí eventualmente teria acontecido o que aconteceu, ela teria morrido e aí teria sido salva ali, mas isso é uma teoria, isso nunca foi comprovado, isso não tá dentro de canon nenhum. Não existe, é só uma especulação, gente. Não, é uma especulação furada. Tipo, a gente sabe que a Cal não é uma Clara porque, enfim, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Alguém vai escrever alguma coisa em relação a isso, mas não vai. Acho difícil porque ela tem relação com o tal do Lux, exatamente, né? Então... mas até aí os ecos da Clara nasciam também, né? Mas aí é muita forçação, né? Ela não é a Clara, isso eu gosto de deixar claro que ela não é a Clara, mas também é inegável que existiu a teoria por muito tempo. Por muito tempo também, para vocês, a gente ficou tentando saber quem era a River. Porque a gente só vai descobrir quem é a River mesmo lá em A Good Man Goes to War, quem tem a comprovação, né? E, gente, isso foi tipo 2012, sabe? Tipo, foram 2 anos que o Moffat deu uma boa embromada aí no fandom. Mais ou menos, porque esse episódio não é de 2010. Não, então, mas a era do 11º Doutor começa em 2010. Sim, entendi. Ele ficou 2 anos embromando, entre aspas, na era do 10º. Cozinhando a ideia na nossa nossa cabeça. Tipo, quem é River? Quem é River? A verdade será revelada. Então, e na época que saiu esse episódio, especulava-se muito quem poderia ser essa mulher. Que tinha tanta relação com o Doutor. Então, tinha gente que falava que ela era romana. Tinha gente que falava que ela era a Benny. Porque a gente tem Bernice Summerfield. Que é esse lance, né? A River, ela é uma personagem que ela foi completamente na Bernice Summerfield. Super. Ela é uma arqueóloga. Isso. Ela é meio malandrona, assim, ela sempre dá o jeito dela. Ela tem umas aventuras só dela, não precisa do doutor, né? Exato. Ela tem uma relação muito próxima com o doutor, ela... É isso, o arquétipo da Benny virou a River Song, tanto que nos últimos anos agora a gente teve até ela se encontrando e tal. Então, por muito tempo rolou essas teorias, quem é a River, será que ela é realmente um personagem isolado? Depois a gente foi ver que ela tem relação com a Companion que vai vir lá na frente. Que então, a Amy, né? Esse episódio, por um todo, ele instiga a gente a teorizar desde o momento que ele começa. Com certeza. Porque aí ele começa, tem essa cena que a gente falou da Cal, e aí depois que tem a abertura, a gente vê o que tá acontecendo com o doutor e com a dona. Isso. Que eles vão parar nessa biblioteca, e aí ele tá falando pra dona que, isso aqui é a maior biblioteca do universo, tem todos os livros já publicados. Do universo, né? Tem desde Bridget Jones até... Qual é o outro? Até Monty Python. O livro vermelho do Monty Python, né? Então, assim, tem tudo e um negócio tão absurdo de grande que, tipo, aquela parte onde eles estão, que ele fala, aqui deve ser meio próximo à linha do Equador, é uma sessão só de biografias, né? Isso, que é a parte que ele gosta mais, né? Ele fala. Tem uma região, tipo, no planeta, por assim dizer, que é uma ala inteira de uma biblioteca, entendeu? Muito legal. Então esse conceito do planeta biblioteca. Da biblioteca de Alexandria expandida. Nossa, eu penso muito em Alexandria quando vejo esse episódio. Porque assim. é muito essa pegada, a gente tem a biblioteca de Alexandria, foi uma biblioteca que existiu, que, né, enfim, uma das 7 maravilhas do mundo. Uma das 7 maravilhas, que ela pegou fogo, Isso. Né? E o lance é que dizem que, pelo menos na época, ela era a maior biblioteca de toda, era o panteão do conhecimento e tudo mais. Isso aqui é isso na enésima potência, né? Pra caralho, né? É uma coisa... É um planeta. Pois é. É um planeta a biblioteca. O lance é o que o doutor fala, o seguinte, que você não pode sair olhando aqui, porque pode ter spoiler de coisa que você não deve ver. Porque aqui é tipo a história da humanidade e tal, a gente tá no futuro. Vai que você vê uma coisa que você não pode. Eles estão no século 51, galera. É muito lá na frente, né? E aí ele fica naquela de, mas não tem ninguém olhando, tá vazio pra caramba, não tem uma viva alma nesse lugar. Vamos dar uma olhada nesse livro aqui. E quando eles vão pra ver, eles escutam uma voz
e vão atrás dessa voz. Exato. E nessa hora que eles encontram com a menina, com a Cal. Exatamente. E aí a gente vê a perspectiva do lado deles, quando eles estão falando com ela lá antes do trailer, da abertura começar, na verdade eles estão falando com uma câmera. Isso, é uma bolinha, né? Que é tipo, tem uma camerinha, e a Cal tá dentro desse item, né? É um objeto. Tanto que o doutor fala, é uma câmera, mas ela parece estar viva, é uma câmera viva. Mas eles não estão vendo a garota, eles nem sabem que tem uma garota ali dentro, é uma voz. E é uma coisa que lembra muito também o que a gente vai ver lá na frente, também na Era do Moffat, que é o lance da Clara Dalek. Muito que lance da Clara Dalek. Que a gente fica vendo a Clara o tempo inteiro, Clara, que na verdade não é a Clara, né? É a Oswin. A gente fica vendo Oswin, e aí quando a gente vê, não é uma pessoa, é um Dalek que já um dia tinha sido um humanoide que eventualmente foi convertido num Dalek. Ele gosta, né, de brincar com esse conceito de pessoa dentro de outras coisas. Não, esse lance da verdade falsa, tipo, te instigar a teorizar um negócio e te quebrar a expectativa. Só que ao passo que ele faz isso, ele não para de mostrar a Cal. Ela continua sendo mostrada e aí você fica mais encavifado ainda. Isso ali dentro da casinha dela, né? Isso. Assistindo televisão, interagindo com o pai, com o Dr. Moon e tal. E aí você fica cada vez mais instigado a tentar ver uma relação de uma coisa pra outra e não tem. Tipo, cara, por que essa menina tá vendo essa biblioteca se ela não tem relação nenhuma com essa biblioteca? Mas no começo aparece ela ali flutuando, né? E passeando pela biblioteca, e aí até o Dr. Moon pergunta como você se locomove por lá. Ela by wish, né? Eu desejo e eu vou para o tal lugar, tipo. Ela se movimenta ali de uma forma muito livre, como se o lugar fosse dela mesmo, né? Parece, o que a gente leva a crer no começo é que é uma figmentation, tipo, é um fruto da imaginação dela. Isso. Que ela se leva pra lá porque ela se sente segura, é o safe place dela. Isso, mas só que como esse safe place é tangível. Exato. No começo você acha que não, que é só o lugar da imaginação dela, mas não, esse lugar existe e o doutor está numa aventura dentro desse lugar. E ela que não existe em tese. Ela que é só a câmera. E a gente ainda não sabe, então a gente fica muito, mas o lugar onde ela tá onde? Uhum. Né? E isso só vai acabar ficando mais claro, pelo menos pra mim, quando a dona é salva e tem aquela aventura na vida paralela dela. Aí você começa a ver, entendi. Beleza, o que é tangível e o que não é tangível não fica tão claro. E isso que acaba com o nosso cérebro, né? Pois é, e o que vem pra complicar ainda mais é que do nada aparece essa equipe de astronautas, né? Sim, eu virei astronauta. Aparece na pegada André Marques DJ, todo mundo de astronauta. Todo mundo de astronauta. E é muito bacana, porque tem várias pessoas diferentonas, né? Uma dentro equipe dessa mista, equipe. Né? Temos aí o Riversong, claro, né? Meio que liderando a porra toda. Meio liderando e ela já chega botando banca de maravilhosa. Oi, docinho, eu conheço ele. Eu prestei atenção, eu quis prestar atenção nas primeiras palavras que ela diz em cena. Hello Sweetie. Assim, ficou marcado, né, pra todo sempre, assim, na história do personagem. Temos aí o Sr. Lux, que por acaso é Steven Pemberton. Sim, Pemberton, que é um grande amigo aí do nosso querido amigo Mark Gates, que é nosso amigo. Mentira, só tiramos uma foto com ele. Então, trocamos várias ideias. Trocamos várias ideias. E eles são parceiros de trabalho. Eles fizeram League of Gentlemen, eles fizeram Psychoville. Psychoville fazia o Mr. Jelly e mais uma galera também. Eles fazem vários personagens ali. Ele é um puta ator, um puta comediante. E aqui eu senti que foi um papel meio apagadinho pra ele, né? Foi um papel meio... mais ou menos, vai. A gente tem uma... Acaba que o Sr. Lux, ele é muito importante pro final, né? Não, ele é super importante. Ele é a chave, né? A gente descobre que, na verdade, a Cal é parente dele. Isso, exatamente. Mas eu digo que é um papel sem humor nenhum, né? Ele é o chato. Sim. Ele é o chefe chato. Que ele que tá levando essa expedição pra esse local, porque ele que tá financiando, ele é o cara da grana. Ele é o empresário cuzão, assim, né? Não é tão engraçado não ver ele tão cuzão, não. Mas ele realmente não é um personagem divertido. Não, ele quer que todo mundo assine aquele negócio lá. E falando de assinar, ele é chatinho. A gente tem a senhora evangelista, morreu pura, né, cara? Pura por nós, em tadinha. memória, nossa querida evangelista, né? Pura por nós, porque não fez nada de errado. Né? Sorvete, só vou dizer isso, tadinha. Não fez nada de errado. Temos aí os Daves, o Dave e outro Dave. Proper Dave e Other Dave. Temos também a Anira. Temos a Anira nesse episódio, né? Que também, lá no final, vai fazer vai ter uma cena ali com o doutor, bem legal também. Vamos lá, vamos resumir também o rolê pra não deixar ninguém... Todo mundo sabe o que acontece, né? Esse arco... Todo mundo morre. Esses 2 episódios é um grande... Todo mundo morre, mas passa bem.
Morreu, mas passa bem. Todo mundo morre, mas como diz a River no final, todo mundo vive. Everybody lives. Essa fala ecoando aí, não doutor. Ecoando aí, né, o episódio do Moffat na Era do Nono, né? Sim. Porque o Moffat, ele sempre dá um jeito de matar, mas não matar. Ele mata, mas não matou de verdade. Mas não matou. Morreu, mas passa bem. Ele morreu, mas passa bem. Tipo Clara assim, morreu, mas tá viva no último batimento. Bill morreu, mas virou Cyberman e depois virou Poça. Todos os astronautas morreram, mas estão salvos na biblioteca. Mas estão na nuvem. Exatamente, né? Morreu, mas passa bem. O Moffat tem medo, né, de Essa matar é a tagline do Moffat, né? Steven Moffat, morreu, mas passa bem. O Rory Alton, né? Morreu, mas passa bem. 2000 anos esperando na Pandora. Mas passa morreu, bem. Mas passa bem. Tá tudo certo. Então, assim, é complicado, né, gente? Mas, enfim, nós temos aí essa galerinha que faz parte do episódio. E é o que eu gosto de chamar da equipe ali que só aparece em um episódio, não aparece mais e tal, mas pelo menos eles não descreditam o doutor dessa vez. Não, até porque tem a River e a River bota a banca de que eles têm que confiar nele. Porque eles questionam. Isso, até antes deles aparecerem, o que acontece? O doutor e a dona estão andando pela biblioteca, eles veem um daqueles monumentos bizarros, que são aquele troço que tem só um rosto de uma meia face, né? Cabeça colada. De ovo. Que é assustador aquele bicho, assustador, né? aquele negócio. E aí a mulher, uma das interfaces, fala ali, as últimas palavras de fulano de tal. Corra, é horrível. Conte as sombras, não sei o quê. Eu acho legal que ela fala mó calma, né? Run. Ela fala de um jeito bem robótico, né? Ela é uma interface robótica ali. No começo, na verdade, ele fica um pouco ressabiado de falar pra dona a verdade, porque ela fala... Porque a dona é muito questionadora. Então e ela é muito emotiva também. E aí ela fica falando, mas espera, isso é uma pessoa? Tem uma pessoa ali? Como esse rosto foi parar ali? Essa pessoa existe? E aí o doutor, não, tudo bem, tá de boa. Deixa abaixo. Quietinha, né? E aí depois eles encontram uma outra interface, que essa interface, por conta da dona, é um rosto que ela gostaria, né? Que é o Príncipe Encantado, inclusive. É verdade. Tem... Como é que chama aquela série? Once Upon a Time. Era uma vez. Era uma vez, né? É o Josh Dallas, no caso, o nome do ator. Ele fez Fandral também, não fez na Marvel? Fez, né? Fez. É isso mesmo. Então, assim, nesse momento, né, ela acaba descobrindo, né, que é sim uma pessoa, ela fica horrorizada e o doutor, tipo, não tem que fazer isso mesmo. Pois é, e fazer o lance o quê, né? É que eles já cantaram essa bola que tem um perigo rondando, e quando a galera chega, já começa esse problema, né? Porque o que a gente vai descobrir é que tem os Vastanerada. Isso, que são famosos. São as piranhas da sombra, né? Tipo, elas encosta, já era. Tanto que a gente tem a primeira morte ali, que é justamente da menina pura por nós, que é a senhorita evangelista. Tão boazinha. Que ela roda fácil, né? Tipo, ela sai numa cena. O grande lance que a gente vê da evangelista é que, tipo, todo mundo meio que tira uma com ela, né? Descredita ela. Tipo, ela é muito bonita, ela não tem como ser inteligente, ela é burra como uma porta, né? O Lux, ele trata ela... escurraça de qualquer ela, né? jeito, Tipo, ela é empregada dele, basicamente. Não, e ele trata ela super mal, tipo... tá bom, depois, né? E ela, não, mas isso é importante, a palavra é isso mesmo, descredita ela. E vem ver, é importante. Ele, depois, tipo, foda-se, como se ela não existisse, assim, sabe? Pois é, e o lance é que a dona trata ela muito bem. Por quê? Porque a dona se vê nela. Porque a dona também era uma, entre 1 milhão de aspas, inútil. Exato. Só uma têmpera, só uma pessoa que tava ali pra ser escorraçada. Exato. E ela fala, relaxa, tipo, as pessoas que são assim, ela vai falar um negócio e a evangelista sai da cena. Pois é. Quando eles vão atrás dela de novo, eles acham uma caveira no caminho. Uma caveira? E aí, cadê a evangelista, tal, não sei o quê? E o doutor já sacou nessa hora. Que ele matou. Ele aponta pra caveira e você vê que a caveira tá vestindo as roupas do evangelista. Isso, exatamente. E aí, pra piorar, o que deixa a coisa até beira ali um pouquinho o terror, é que essa roupa que eles estão usando de astronauta, ela tem um negocinho, tipo um aparelhozinho que vai backupeando a pessoa, mais ou menos. Como se fosse salvando a pessoa ali pra nuvem, né? E quando a pessoa morre, às vezes rolam esses ecos da pessoa, da voz da pessoa, da personalidade. Tipo, que é como se ele tivesse sintetizado ali o jeito que a pessoa era, e ela fica até aquela bateriazinha acabar. É um trocinho neural, né? E é muito complicado nessa hora, porque a dona, ela é uma pessoa muito emotiva, né? E eles estão falando ali com o evangelista, ou com o que sobrou, né? Dessa parte neural dela, que ainda está viva de alguma forma. Não é bem viva, né? Não é bem viva. É um eco, eles falam. É um eco da vida dela. Como diz a River, ela tá ghosting, né? Então, assim, aí ela fica repetindo a mesma frase várias vezes. Ela fala que às vezes eles entram em loop, né? Porque acaba, eventualmente acaba
o que tinha de coisa salva dela. Ela fica rodando. E aí é uma triste, porque ela fala assim, a moça legal tá aí, a moça que me tratou bem, né? E aí a dona fala, ela deve estar falando de mim, pode falar. Ela fala, não conta pra ninguém, tipo, eles vão rir da minha cara. Aí a dona fala, não, tudo bem, não vou contar. Aí ela repete, não conta pra ninguém. E isso vai ficando triste. Um troço meio... Você sente um misto de humilhação dela, de a dona não tá sabendo o que tá fazendo, tipo, ela tá muito mal e... É engraçado que é uma cena até relativamente simples, mas ela passa muita coisa, né? Porque você sente mal pela Evangelista e você sente raiva de todos que trataram mal ela. Você sente mal que pela dona... Que tá todo mundo cheio de culpa ali, você vê, né? Que na cara deles eles estão tipo, caralho, tratamos a garota super mal. A dona e você vê que ela se sente diminuída, né, a menina? Tipo... E aí até ela fala, não vou conseguir falar com ela. E o doutor, não, ajuda ela, né? Tipo... Ela tá, conforto, né? Ela tá nos últimos momentos da vida, e tal. Vida, entre aspas. Entre aspas, e a dona chora, ela chega a chorar ali, né? E ela conversa com muito carinho, né? Com a Evangelista, e aí, no fim, ela acaba só repetindo uma frase, que é ice cream. É o sorvete, né? Sorvete. E a River acaba desligando, né? O comunicador dela é bem triste mesmo. Pois é, e ao longo do episódio, né? Dos 2 episódios, a gente vai ver essas baixas acontecendo isso. Lógico. Porque, enfim, o doutor... Todo mundo ali meio disposable. Tem o lance do Vacinerada, o doutor mata o problema do Vacinerada e ele fala, qual é o problema? Eles andam em sombra. Isso. Então, vamos desligar esses capacetes, porque não pode ter luz dentro, pra não dar margem pra esse cara pegar. Isso. Só que tem o mistério de que esses bichos não deveriam estar aqui, porque eles são seres nativos de florestas, e não faz sentido estar nesse lugar fechado e tudo mais. Beleza, esse questionamento fica ali no ar. Fica ali. E a gente vai vendo as merdas acontecendo, né? A gente vai vendo as pessoas morrerem, a gente vai vendo as pessoas se tornando aqueles que eu gosto de chamar de vilão de Scooby-Doo, né? Que são roupas de astronauta com uma cara de caveira. Com uma caveira. Porque o lance é que o Vacinerada entra na roupa... Isso. E devora, tipo, eles falam, né? Ele devora em segundos um corpo inteiro, em centésimos de segundo. E é muito legal que o doutor, ele faz o paralelo do frango, né? Então, assim... Ele joga um frango. Ele fala pra River, eu preciso de uma lancheira. Me dá uma lancheira. Eu falei nessa hora, gente, por que ele precisa de uma lancheira, né? E aí o lance é isso, ele vai jogar uma comidinha ali pros Vastanerada pra demonstrar ali, tanto pro público como pra eles, né? Qual é o poder, qual é o que os Vastanerada fazem, né? Qual é a destruição deles. E é isso, tipo, eles devoram você, eles devoram... Eles são carnívoros, são seres que comem carne. É muito legal aquela hora que ele joga ali embaixo, né? Coxinha, a coxinha sai só cai um osso. Um ossinho. Que então, é um baita efeito prático também, é mó legal, né? Que eles filmam o Tennant jogando a coxinha e quando eles filmam de volta é um osso caindo. Só. Então você vê a velocidade com a qual eles trabalham. É muito louco, tipo... Você não tem pra onde fugir. O próprio doutor fala, né? Dale que você faz isso. Dale que você mira no visor. Sontaram, você bate no negócio atrás. Agora, Vastanerada, você corre, meu filho, porque não tem jeito. Agora, sabe uma parada que rola também, depois que eles estão, né, analisaram o problema e tudo mais, que também é uma saída que... Você sabe que eles estão implorando pra dar merda, né? Que eles se dividem. A River fala, fulano vai pra lá. Óbvio. Bonitão, vem comigo. Toda vez que isso acontece, dá merda, né, gente? E quando ela vai com ele, que ela fica ali com ele... a gente começa a aprender quem é a River Song. Vamos partir do pressuposto aí que no momento que a gente viu esse episódio a primeira vez, ninguém sabia quem era a River Song. Claro, né? A não ser que a pessoa tenha visto, sei lá, a era do 11 primeiro. A não ser que começou pela era do 11. E é por isso que eu falo pra não começar pela era do 11. Na época que saiu... É verdade, porque você perde um pouco da mágica disso. Porque quando a River aparece de novo na era do 11, você fala... É porque, na verdade, assim, existem dois... Só um parênteses. Existem 2 jeitos de você consumir a River Song. Em ordem de aparição, ou seja, quando ela foi aparecendo ao longo da série, na nossa data. Na vida real. Na vida real. E fazendo pela timeline dela. Aí é loucura. Nossa aí você pega, senhora, você vai pegar ela bebezinha, você vai pegar ela Mel, aí você vai pegar, por exemplo, você vai assistir o Husbands of River Song antes desse episódio. Com certeza. Esse episódio, ele seria o último. Seria o último dela viva, né? Porque a gente vai ver que ainda vai ter fantasmagória dela aparecendo. Também, mas o lance é, o ponto de vida final dela é aqui. Exato, que então, é lá atrás, que é a primeira aparição dela. Você ainda vai ter que ver ela ganhando a chave, você vai ter que ver ela ganhando o diário, e tudo isso tá depois na série. Tá bem depois, tá lá então, na frente. Beleza, você pode até fazer por esse viés, vou seguir a timeline da River Song. Mas quando o episódio saiu, não existia isso. Ela era uma personagem desse arco e acabou. Não, tipo, ela apareceu ali, acabou a temporada, vieram os especiais, veio até a própria temporada. Não teve menção a River Song até ela voltar. Primeiro, então assim, tipo...
pra todos os fins. É personagem de um episódio na quinta temporada só. ela já aparece, né? Então, mas não com toda essa importância. Então você fala, é um personagem de um episódio só e tal. E depois ela ganha um puta destaque, assim. E é gostoso a gente ver as dicas. Quando você assiste esse episódio, você consegue pegar várias dicas das coisas de lá na frente. Inclusive você fica... Quando a gente não sabe de nada, né? Nessa cena que ela puxa ele, ela começa a falar, e aí? A gente já fez tal coisa, a gente já fez o piquenique em Asgard, a gente já fez, já foi em de uma forma Byzantium. super natural. E aí, então, chega aí. Né? Qual é? O que a gente já fez? Como se fosse super amiga, né? E ele não tem ideia do que tá acontecendo. Ele tá super alheio. E isso é muito bom que você vê como a Alex Kingston ela é uma baita de uma atriz, né? A Alex Kingston, ela é foda. Doctor Who não é o primeiro trabalho grande dela, né? Ela tinha feito uma série de médico, ER? Não sei. ER, aqui, né? Plantão Médico. Plantão Médico. Bem né? novinha, Então, assim, ela já tinha uma certa relevância, assim, na indústria. E ela é uma baita atriz, porque você vê que nessa cena em que ela fala peraí, que ela tá falando e que ela nota que ele não conhece ela, você vê que o semblante dela vai mudando. Ela fala, cara, você tá me olhando como se eu fosse uma completa estranha. Aí ele fala, sim, porque você é uma completa estranha. E aí ela desaba, né, cara? Aí no momento que bate ali, ela fala, você tá muito antes. Ela fala, nossa, como você é jovem, você tem que olhar jovem. Quando eu te vi da última vez, você tinha um olhar mais velho. E aí ele fala assim, não se engane, eu sou muito velho. E aí ela fala, não, mas não tão velho. Você ainda tá muito jovem perto do que eu te conheço, né? Então é muito bacana, assim, ver, principalmente, não só a reação dela, mas a reação do doutor também, porque ele tá tão, tipo, não sei abismado, né? Eu não sei quem é você, tipo, você é uma estranha, eu acabei de te conhecer, né? E aí chega esse estranho pra você e fala, e aí, que a gente já fez? E aí, a gente já fez isso, e aí, não sei o que. Tipo... Não, e ao longo, você vê que assim, por exemplo, o pessoal é muito louco, o pessoal entendeu? da equipe dela descredita ele em vários momentos. Aí ela fala, vamos fazer o que ele tá mandando. Mas por quê? Porque eu confio minha vida a esse homem. Isso. E você fica, então peraí, então alguma coisa lá na frente pra ele vai ajudar ela, ela vai conhecer, e você vai descobrindo mais coisas, tipo, vai ter um ponto que ela vai ter que usar a chave de fenda dela. E ele fala, não, eu tô com a minha chave de fenda aqui. Ela, não, eu uso a minha. Aí ele fala, você tem uma? Ela, sim, você me deu. Ele fica super assustado. Você que me deu. Vão ter vários momentos nesses episódios que a gente vai ver isso acontecendo. E é muito legal nessa hora que ela tira uma onda, porque ela fala assim, usa o 7 em vermelho. Aí ele... Não tem 7 em vermelho. Aí ela, tipo, como se a screwdriver dela fosse melhor que a dele. Mas é melhor que a dele. É melhor que a dele. Isso então, já a gente pode até entrar nisso. É muito legal. Acaba que é uma curiosidade jogada aqui no meio, mas a gente vai ver, né, que a Sonic da River e a Sonic do 10º, elas são bem diferentes, né? Sim. A dele é aquele corpo normal, que tem a luzinha azul e às vezes ela fica um pouquinho mais comprida, mas essencialmente ela é só aquilo. É bem ela básica. Tem um modo azul. You're basic. A da River, o corpo é igual ao do dele, né? Ela é feita em cima da chave de fenda do 9 e do 10, né? Que é a chave de fendas com aquele negócio craqueladinho. A azulzinha, Só que ela tem aquela alça, ela tem um negócio mais na cabeça. Ela tem mais uns chuchuzinhos. E ela abre o painelzinho e ela tem duas cores. Isso. Por que isso é legal? A gente tem o 9 e o 10 tem essa Sonic. Aí quando chegar no 11º, ele vai ter a Sonic verde que abre, verde. Né? A que tem a garrinha. Isso. E ele fica com essa Sonic a vida dele inteira. A Sonic do 11 é a Sonic verde. Ela só tem o modo verde, ela não tem dois modos ainda. Não tem. Tanto que em momento algum a gente vê o 11 dando a chave pra ela. Quando a gente chega na fase do Capaldi, no 12º, a gente tem a Sonic verde por um tempo, aí ele larga a Sonic e depois ele vem com a chave já dele, a azul. A azulzinha. Que tem dois modos já. A chave do Capaldi, ela tem o modo verde e o modo azul. Exatamente. Só que pasmem vocês que antes mesmo dele trocar pra essa, em quadrinho, a Sonic que era a do Matt Smith, aquela verde, com o Capaldi ela tinha um modo azul. Olha aí. Então assim, ela tinha o mesmo corpo da do Matt Smith, só que ela alterava entre o modo azul e o modo verde. Aconteceu em um quadrinho só, mas aconteceu. Muito bom. E aí depois a gente vai ver que a Sonic dele, a bonitona lá, aquela azul toda lindona, ela também tem mais de um modo, tanto que no prop, né, o brinquedo, ela até tem as duas cores. Tem as duas cores. E a gente vê que esse doutor, é o 12º doutor, que dá essa Sonic nova pra ela, que dá a Sonic que ela usa nesse episódio. Exatamente. Ou seja, a Sonic de dois modos começou com o 12º. Com o Capaldão, maravilhoso. Lá na frente, olha quantos anos o Moffat teve que esperar pra introduzir esse elemento que foi legal. Jogado lá atrás, né? Esse episódio, né, toda a linha da River, as aparições dela com o Doutor, elas são muito bem costuradas. A gente tem... Muito costuradas, Eu entendo, a gente tem alguns problemas na quinta temporada, o final é estranho. A sexta tem aquele lance do... ela matou, não matou. Aquela... Tesserecta lá, não sei o quê. É legal. Tem altos e baixos, mas uma coisa é inegável.
é costurado de uma forma agradável. Tipo, é interessante você ir ticando da lista, tipo, porra, beleza. Ela falou do piquenique em Asgard. Onde é que tem? Ah, o piquenique em Asgard tem nesse conto aqui. Bacana, aí tica. Ah, onde é que ela fala que eles viram à tarde, sei lá, em Bizâncio e as montanhas cantaram. Isso. E aí a gente vê que isso é Husbands of Hillsong lá na frente. Exatamente. E até hoje ainda muito tem legal. coisas que vão sendo ticadas. É muito legal, gente. Da River. E todos esses elementos, eles são colocados aqui nesse Two-Parter. Tipo, um episódio que foi ao ar em 2008, sabe? Uma coisa muito lá atrás. E é desde essas coisas grandiosas até bobeiras. Por exemplo, tem uma hora que ela tira do nada uma... Como chama? Handcuff, algema. Algema. E aí o doutor fala, pô, de onde veio essa algema? Ela, o spoiler aí, hein? Por quê? Lá na frente a gente vai ver de novo esse lance, e ela com 11, fazendo essa alusão às algemas. Então, isso. Até essas bobagens são bem costuradas. Cara, é muito legal, é muito bacana ver essa dinâmica. A única parte, entre aspas, meio chata é que o 10º, ele não responde a nada do que ela fala, porque pra ele, ela é uma pessoa desconhecida. Eu não sei que é essa louca. A gente tá em vias de ter aí um áudio que é The 10th Doctor and River Song. Tá? Ainda não saiu no momento que a gente tá gravando esse podcast. Pois é. Então a gente vai ver mais uma interação dele com a River. Como é que vai ser? Pois Em que ponto da história vai ser? Como vai ser a interação do David Tennant com o Alex Kingston? Porque vão ser eles dois fazendo. Né? Depois de tanto tempo, né, que eles trabalharam juntos, porque o 10º não viu a River mais depois disso. Então, assim, é muito bacana, né? Ter todas essas... todos esses elementos, né, que vão sendo colocados, assim, é muito gostoso. Mas enfim. Mas voltando ao plot. Voltando ao plot, a gente faz esses parênteses, mas é que é importante pra, né, discutir tudo que o episódio vai dando, e esse episódio dá muita coisa. Sim. Não, ele é muito rico, tem várias camadas. Eventualmente a gente vê a Donna rodando. Né, acontece. A Donna some. O que aconteceu com a Donna? Donna Noble foi salva. Esse é o cliffhanger da primeira parte, inclusive, né? Porque eles estão ali todos de uniforminho, aí tem o lance das duas sombras e não sei o quê. Aí, né, o doutor fala, todo mundo bota o capacete. Aí a Donna, a gente não tem capacete, tá tudo bem? Aí o doutor, não, pra nós tá tudo bem. Aí ela, sério? Aí ele, não, mas... Mas vai ter que tá tudo bem. Mas vai ter que tá, né? Tipo, não tem outro jeito. E aí, pra tentar preservar a Donna, ele fala, vai pra Tardes, tipo, deixa a gente aqui, volta pra lá. A Tardes, em tese, é um local seguro pra cacete, mas apesar de nem sempre ser tão seguro. Tem coisas entrando na Tardes hoje em dia. Em teoria, a Tardes deveria ser muito segura, mas às vezes algumas coisas acabam passando. E aí, quando ela entra na Tardes, ela chega a entrar na Tardes, na verdade. Ela tem um piripaque lá dentro, né? Só que ela pega lá dentro, né? E aparece, sim, ela na cabeça de ovo, né? Da Donna Noble has been saved. E isso também é estranho, porque a gente não sabe se a Donna morreu. Porque a perspectiva que a gente tem é que, tipo, aquelas pessoas que estão presas nessa escultura bizarra... Já era. São pessoas mortas, né? GG, já exatamente. foi. Quando a gente começa o Forest Já of... era. Já era. Donna Noble? Já era. O negócio agora é River Song. Não, mentira. Donna Noble não era ainda não é só River Song. A gente vai ter em Forest of the Dead, a gente conhece essa outra vida da Donna. Gosto muito dessa sequência de cenas. Gosto demais. É muito bom. E aí você começa a juntar as peças desse quebra-cabeça de... é isso que tem a ver com a Cal. Porque você vê que a Donna tá nesse... Ela tá indo, tipo, pra um hospital, que inclusive é o Cal... né, o hospital CAL. Tem várias referencinhas a Cal. E lá dentro, ela encontra o tal do Dr. Moon, o Dr. Lua. Dr. Lua. E aí ela fala, quem é você? Ele fala, eu sou... Lua vai iluminar os pensamentos dela. Diga pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai o quê? Vai dizer o quê? Que se ela for, eu vou sentir saudade. Do quê? Dos belos tempos, que é felicidade. Reinar em nossos pensamentos. Lua. Que é quem? Dr. Lua. Exatamente. Porque quando a River... A galera geração 80, 90, assim, que não tem cidade. Que delícia. Eu sei que você cantou junto. Que saudade. A galera nova não tem ideia do que tá acontecendo, mas a galera mais velha sabe. Com certeza. Enfim, ela encontra o Dr. Lua e ela fala, quem é você? Aí ele fala, quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Ela, você é o Dr. Lua. Ele fala, viu? And then you remember. E aí você lembrou. O Dr. Lua, ele tem esse negócio ganchos, de... Então você esqueceu. Então você se lembrou. E com isso, parece que ele vai fazendo uma sugestão. Uma coisa meio assim, da psicologia mesmo, né? Tipo, parece até uma hipnose, na verdade. Então, é pintado de um jeito que o Dr. Lua, né, o Dr. Moon, ele é um psicólogo. Isso. Ou um psiquiatra. Algo nesse sentido, né? Então é muito louco, porque as coisas acontecem com a Donna ali nessa realidade quase como num sonho. Então, por exemplo,
ela tá ali no quarto. Aí, de repente, ela conhece um cara... De repente, ela tá no lago. E aí aparece o cara. Aí tudo bem, né? Dá a entender que o Dr. Lua levou ela pra passear. Tipo, vamos ali fora? Vamos dar uma andada? Vamos. Aí ela vai. E eu acho até que é uma coisa meio metalinguística isso aí. So meta. Por quê? Olha. Porque quando a gente tá assistindo o episódio, tem corte. Então, sim. Foi o que você falou. Beleza, o Dr. Lua deixou ela ali no lago, levou ela pra lá. Conheceu o cara. A gente não viu o caminho, mas eventualmente eles chegaram mas lá. até aí a gente não vê todos os caminhos na série. Exatamente. Quando a gente tá assistindo uma obra de ficção, tem cortes. A vida real não tem cortes. Nós pegamos o caminho mais longo. Sim. Só que aí, ela, a dona, ela começa a se questionar ali dentro. Tipo, nossa, mas eu tava no lago agora mesmo. Então. E aí fica uma metalinguagem. Tipo, muito louco. Não, você tava agora mesmo pra gente. Porque a gente vê que é super acelerado, né? Porque ela conhece o cara ali que não consegue pronunciar o nome dela, né? Ele gagueja na hora. Isso. E na cena seguinte você vê que eles estão indo pro encontro. E aí na cena seguinte você vê que ele já tem 2 filhos. Já estão se casando, né? Que aparece ele abrindo a porta da casa. Pois é. É o mesmo vestido de Runaway Bride, inclusive, viu, gente? Não é outro próprio, é o mesmo. É o mesmo próprio. E aí qual o lance? Figurino. A gente vê essas cenas cortadas, mas pra essa consciência artificial que a River, que a dona tá tendo, isso tudo aconteceu. Sim. Ela viveu essa paixão com esse cara, ela casou com ele, ela ficou grávida, ela teve os filhos, ela criou os filhos, entendeu? Isso, ela é tudo uma mãe, isso é real. ela é esposa e mãe, ela tá ali vivenciando essa vida. E isso mostra também, porque aí nessa hora a gente meio que já sacou, né? O grande lance, por que a Cal é a Camerinha? Porque a Cal é essa inteligência que tá nesse plano virtual ali, nesse plano, eu vou botar entre aspas, falso. É né? falso, é falso. É falso, mas não é tão falso, senão é falso É uma ruim. realidade virtual, como a Evangelista fala, isso, inclusive. eles estão nesse mundo da nuvem. Por isso que ela é a Camerinha, porque ela é só uma consciência nesse lugar que na vida real o corpo dela é a câmera, assim como o corpo da dona é a estátua. Isso. E lá dentro fica rolando, tem essa aí rodando e fazendo ali todas as variáveis de vida. Isso, exatamente. E é interessante porque a dona, ela está sendo tratada pelo Dr. Moon. Então, o tempo todo ela está interagindo com ele e tudo mais. Só que começam a aparecer uns glitches, né? Então, por quê? Qual é o lance? Muito legal. A vida real dela é como se fossem delírios nessa vida falsa. Isso. Então ela fica assim, tipo, ele aí, e o tal do homem da caixa, as viagens no tempo, ela fala, eu não tenho mais tido esses sonhos, eu não sei o que. Então, olha só. É uma coisa parecida, não é a mesma coisa, com o que a gente vê em Human Nature. Que a vida real do doutor era tida como um delírio, como uma fantasia que ele tinha. E que, na verdade, era a realidade dele, né? Então a gente tá nesse mundo falso ali com a dona, só que é um mundo falso que reflete os anseios dela na nossa vida mesmo, na vida real. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a dona, ela é muito amargurada por conta do lance desse largado no altar. Isso. Ela tem esse anseio de ter uma família. Ela gosta de, tipo, ela é muito passional. Então, exatamente. Tipo, ela ama muito esse cara. E ela é muito inquisitiva. Tipo, exato. Ela pergunta muito. O tempo inteiro. Então, na hora ali que ela vai encontrar aquela mulher do véu, ela vai atrás da mulher do véu. Isso. Ela questiona, tipo, ela peita a mulher do véu. Tipo, quem é você pra dizer o que eu tô fazendo na minha vida? Quem é você falar mal dos meus filhos e tal? E aí que ela vê que a mulher do véu é a evangelista tortona. E é maravilhoso, porque a mulher do véu, ela fala o tempo todo, tipo, mas você não tem filhos, eles não existem. Isso não é real. A gente vê que ela, na verdade, o que sobrou do evangelista é o ponto fora da curva. Porque nesse mundo, o que acontece? O Dr. Moon é quase como se ele fosse um firewall. Como se ele fosse um antivírus. Olha, pode ser. Ele inibe de você lembrar as coisas aqui de fora. Isso. Quase que pra te preservar nesse mundo em que tudo é perfeito, redondinho e você não se machuca. Isso, exatamente. A evangelista, ela nunca foi salva. É o que ela fala. Eu não fui salva com você. Ela não foi salva. Essa minha memória ali que tava presa naquele circuitinho se perdeu no Wi-Fi e eu entrei aqui. Eu sou uma anomalia nesse lugar. Por isso eu sou toda torta, porque não vê as informações do meu rosto. Isso. E por isso eu sou tão inteligente, porque deu um erro na hora, deu um glitch. Algum código ali, algum 0 foi errado. E eu fiquei muito inteligente, o que faz de mim mais inteligente ainda. Porque além de eu ser um gênio, eu não tenho uma aparência pra ninguém me amar. Então a minha inteligência é toda voltada pra isso.
Pois é, muito louco quando você começa a pensar em todos esses conceitos e em como ele usa os desejos da pessoa, né? E essa parte da metalinguagem que eu acho muito legal. Porque a dona começa a se questionar justamente isso. Tipo, eu tava agora mesmo no parque. E agora eu tô em casa. E aí até o menininho fala assim, nossa mãe, a gente tava no parque agorinha, né? E agora a gente já tá em casa. Então, aí porque ela a mente da dona é muito inquisitiva. E aí ela começa a tentar se convencer. Tipo, não, peraí, eu cheguei em casa, eu fiz o jantar, eu li uma historinha pra vocês, eu dei banho, eu coloquei vocês Matrix, na cama. Né? Mas nada disso aconteceu. Ela então, quer tentar se convencer de que aconteceu, mas não aconteceu. Bem. A gente não viu acontecer. Mas o lance presta atenção. Ela também realidade, a verdade, a sua existência enquanto ser humano, não é a soma de todas as memórias que você tem? Disse bem o 11º doutor, inclusive. Ela tem essas memórias. É foda. Tá confuso na cabeça dela, porque a dona, né, o ser dona meio que quebra um pouco o sistema. Mas, por exemplo, o cara, o marido dela, ele tem essas memórias, ele viveu essa vida. Por que não é válida essa vida, entendeu? Pois é. E esse é o questionamento. Porque não é uma vida tangível, né? Não está no universo tangente. Está no universo virtual. Tudo bem. Não é físico. Eu concordo com você, mas é esse o questionamento que o negócio coloca. É que nem Matrix. Em Matrix a gente vê que tem isso, né? Tem o cara lá, eu não vou lembrar o nome do personagem agora, que ele largou a vida na Terra normal e ele vive na Matrix porque ele fala, pô, na Terra normal eu só comia sebo, aqui eu como melhor carne, aqui eu pego as mulheres mais bonitas, tipo, pra que eu vou querer voltar pra lá? Exato, é uma máscara bonita da realidade dura, né, da vida e tudo mais. Então eu gosto muito dessa parte, desse conceito aí da dona, e como ele brinca muito com os anseios e também mostra toda essa parte do Dr. Moon e como ele tá interagindo com a garota também. A gente fica naquela... A gente não sabe se o Dr. Moon é bom ou não. Não tem como saber. Porque a gente não sabe se ele tá manipulando a realidade. E ainda tem um troço que vai ficar mais confuso ainda. Porque a Cal tá em casa e na TV ela vê tanto o que tá acontecendo no mundo real, na biblioteca, quanto a vida da dona como se fosse um programa. Exato. E aí você começa a falar, pera, como ela consegue acessar tanto a realidade como o virtual, né? O factual e o virtual. Por que ela consegue ver? Porque os dois, pra ela, são como se fossem programas de TV. Exatamente. Mas uma vez que você descobre o que tá por trás de tudo, aí você... tá, beleza, agora está mais claro. Mas é um episódio, por exemplo, e eu sei que outras pessoas sentiram isso, porque eu já conversei sobre isso com outras pessoas, que de primeira, às vezes você não consegue entender direito esse conceito de forma ampla. É um episódio pra se ver 2 ou mais vezes. É um episódio daqueles... Tem episódios no Doctor Who, tanto série moderna, quanto clássica, quanto qualquer coisa, que você consegue ver enquanto você tá scrollando no Facebook. Sem preocupar. Entendeu? Você pode... Por exemplo, sei lá, um episódio bem... Midnight. Não, Midnight é confuso pra caramba. Midnight não acho tão confuso. Não, mas sei lá, tem episódios mais fáceis, assim, tipo Boomtown, sei lá. Tranquilinho, né? Tipo, você tá prestando atenção, mas tá com atenção desviada. Aqui, se você desviou um pouquinho, você pode perder alguma coisa chave. Então, assim, é um episódio que você tem que se dedicar a assistir. E analisar. Com certeza. Sim. Faz pensar. Claro, você pode ver só pela aventura, que é o que a gente sempre fala das camadas, né? Você pode ver só pelo, beleza, ela tá no mundo visual, dane-se, vamos voltar pra ação, vamos ver vacineirada. Mas você pode tentar analisar uma coisa partindo mais pra um viés psicológico, né, de narrativa e tal, que é bacana fazer, é um exercício legal de se fazer. São outras camadas. Pois é, enquanto a gente tá aí nesse mundo virtual, lá fora tá rolando um monte de merda, porque os vacinados tão soltos e tão comendo todo mundo. Um por um. Um por um. A gente vai vendo eles caírem, né? Rola esse clima, vai rolando esse climinha de terror ali, porque vai morrendo gente até um certo ponto em que só vai sobrar o Doutor, a River e o Lux, o Sr. Lux. Exato, exatamente. E é aí que meio que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Porque o Lux é a grande chave da coisa. Isso, a gente vai descobrir, né, porque vai ter uma hora que eles vão chegar naquele... Eles vão descer meio que pra sala de máquinas ali do local, né? E aí eles vão ver que a menina, que é a tal da Cal, ela tem uma forma física, ela é um daquelas estátuas, cabeça de ovo lá. Sim. E que ela é uma parente meio distante do Sr. Lux. Isso. Né? Ela é, como é que é o nome dela? Charlotte Abigail. Abigail Lux. Que ele é tia dele, né? Ele fala, é a primeira filha do meu avô. Isso. Que ela ficou muito doente, ela tava pra morrer e ele deu esse lugar pra ela. Ele criou essa biblioteca gigante em volta dela. Porque ela adorava ler, não sei o quê. Pegou o que tinha da memória dela, ali, da consciência dela, e transformou nesse sistema operacional da biblioteca. Tipo, ela é o computador central. E deu pra ela
uma lua de proteção. Tipo, é como se fosse um vigia desse lugar todo, que é a lua mesmo, tipo um satélite. Isso, aparece a lua e tudo mais, que é o Dr. Moon. Isso. Por isso que o Dr. Moon, ele tem essa coisa quase que consciente dentro desse mundo ficcional. Tipo, isso. Ele não tá fisicamente no mundo real, né? No mundo factual, mas ele entende o que tá acontecendo. Ele entende ao ponto de controlar, tipo, você lembrou disso. Você esqueceu disso. Foi mais ou menos como eu falei, né? Como se ele fosse um firewall mesmo. Exato, tipo, é muito legal. Ele bloqueia onde você pode acessar na sua memória que tá ali dentro. Isso, exatamente. E é por isso que ele faz às vezes de psicólogo, né? Isso. Porque é ele que faz todo esse controle e tudo mais. Eu acho muito legal a ideia, mas, de novo, é uma coisa que se você assiste pela primeira vez é complicadinho de entender. Eu fui entender, olha, demorei pra entender. Não, mas normal, mas depois que entende vai também. Mas hoje, quando você assiste já sabendo, e aí você vê o quanto é legal todo esse conceito, sabe? Eu gosto muito. Assim. Uma outra coisa que a gente vê também é o lance que ele faz o acordo com os Vacinerados, ele mata o segredo dos Vacinerados. Isso. Que é o que ele fala, tem uma hora que ele vai confrontar e ele fala assim, pô, mas você tá na roupa de um dos caras aqui da equipe e você tá usando a voz, então usa pra conversar comigo. Qual é a sua, né? Doutor, como sempre, vamos conversar. E aí o Vacinerado fala, eu não vim pra cá, que ele pergunta, né? Como vocês vieram parar aqui? Vocês não são nativos de locais assim, vocês são de floresta. Eles falam, não, nós não viemos pra cá, nós somos daqui. As pessoas que chegaram aqui, ele fala, mas como? Tipo, vocês são de floresta, acabei de falar, não tem floresta aqui, tem só um monte de livro. Ele não tá realizando, ele tá lentinho, tá lentinho. E aí você vê, tipo, você entende, a ficha vai caindo junto com ele, que você fala, não tem árvores, mas tem livros, que são de celulose, que é de madeira. E tem estantes também. Exatamente, então sim, tudo aquilo ali era árvore, era floresta, pois né? E aí entra um outro questionamento que a gente pode jogar, uma outra camada aí, que é esse lance que, tipo, em algum momento, esse planeta gigante, ele foi meio que planificado, ele tinha uma floresta foi planificada para dar lugar para essa biblioteca. E os seres nativos dali, tipo, a espécie nativo animal dali, ele continua ali. Sim, ele não foi para nenhum outro lugar, né? Ele só tá se alimentando das coisas que estão aparecendo ali. E qual é o grande lance? Com a biblioteca tem esse sistema, esse fail-safe, esse sistema de proteção. Opa, tem perigo do bicho, salva a pessoa que vem pra cá. Perigo do bicho, salva a pessoa. E aí a gente vai descobrindo também o que é esse save. Que nada mais é que um backup, né? Tipo, um backup, é a nuvem, essa pessoa pode morrer, vou bota salvar. Na nuvem. A pessoa morrer, bota na nuvem. Vou salvar. Só que isso se estendeu por milhões de pessoas, né? 4.000 e tantas pessoas, né? Então, assim, querendo ou não, no momento em que o doutor realiza, ele percebe que tudo isso tá acontecendo. Porque a frase que eles falam, né? Dona Noble has been saved. Não sei que fulano has been saved. Salvo como, né? Qual é o parece que qual é o oposto, lógica desse porque salvo? Parece que a pessoa morreu, mas foi salva. Foi salva como? Foi salva onde? E quando ele se liga que é tipo um computador, que é um sistema operacional, e é legal porque ele começa a entender essas coisas junto com a River, né? Um vai batendo aquela bola com o outro e os dois juntos eles vão resolvendo o mistério. E aí você já começa a ver como eles trabalham juntos, e tem horas que eles discutem, inclusive até o Lux fala, nossa, mas vocês parecem um casal de velho. Casal de velho, né? Tipo, parece que vocês estão casados há 500 anos e estão discutindo. Pois é, isso inclusive chega numa parte que a River, ela fala um negócio, o doutor, ele questiona confiar nela, né? Ele fala assim, como é que eu vou confiar em você? Claro. E aí ela chega no vidinho dele e manda, né? Chega ali, ó. Lança braba. Chega assim e fala, Langbarrow. Ele fala, não, pelo amor de Deus, deixa você olha aí, olha a confusão que você vai causar aí. Olha o Lum. Olha o cano, aí as pessoas vão querer brigar, deixa Pelo amor isso de baixo. Deus. Exatamente. Não, brincadeira à parte, ela fala o nome dele, né? Sim. E ele comenta isso, ele fala, cara, eu não falo meu nome pra ninguém. Eu gosto muito da expressão que o Tennant faz nesse momento, porque quando ela fala pra ele ali, e claro, né, a atriz, ela, what the hell, né, ela só chegou ali e falou um troço random. O Tennant, ele faz uma cara de estarrecido. Ele tá, assim, extremamente zoado da cabeça, né? Assim, tela azul, 1000%. Não, mas é o que faz ele confiar full nela, né? E ele fala, eu não falo isso pra ninguém, né? E ela fala, eu não sou ninguém. Eu sou alguém, alguém muito importante, você vai confiar muito. E o tempo todo você vê que a River tá muito de boa, no sentido de, tipo, eu tô acostumada ao doutor não se lembrar de mim. Então ela vai navegando essas dúvidas que vão surgindo na cabeça dele de forma muito tranquila. Sim. Tipo, eu não confio em você, eu sei. Beleza. Calma, você vai chegar lá. É muito legal. Mas isso é legal, porque nesse momento que ele passa a confiar mesmo full nela, né? Com certeza. E a gente vai ver que vai ter uma hora também que ele vai fazer o acordo com os Vacinerados, né? Que ele chega e fala, não, você tem que
dá um tempo pra tirar as pessoas. Não vou dar tempo nenhum. Ele falou, calma aí. Vê quem eu sou aí, dá um Google em mim aí. Dá uma pesquisa aí. E aí, na hora, o Vacinerado dá um tempo. Fala, tudo bem, você tem X tempo pra resolver a tua treta aí, senão eu vou comer todo mundo mesmo. Nossa, é isso. E aí ela até desmonta, né? A caveira solta. Assim. Aí ele já entra no parafuso total, modo full tenant ali, nervosão. Não, porque eu tenho que ir, porque não sei o quê, porque eu vou fazer o sacrifício, vai ser eu e não sei o quê. E a River alerta ele, fala, olha, seguinte... Tem essa não. Pelo amor de Deus, não faça, vai ser um overload muito grande pra você. Você vai morrer. Seus 2 corações não vão aguentar, você não vai conseguir regenerar, é GG pra você. Ele fala, não, porque eu tenho que fazer, que não sei o que não sei o que lá, sempre muito... Tomando a rédea, né? Aí... Eu acho que é a River que fala, ai, como eu te odeio às vezes. E ele fala, eu sei, né? Isso é até antes, não é na hora que ela se bota ali, né, de frente. Né? Então, mas é gostoso, né, de ver os dois, tipo, nessa interação que um deixa o outro maluco. É muito legal, assim. E essencialmente é isso, né? A River se sacrifica pra liberar todo mundo, pra libertar as pessoas que estavam presas nesse save. Isso. E são todas as pessoas. E aí o doutor, ele 4.000 pessoas. O doutor ajuda, depois que as pessoas todas saem, ajuda elas a irem pros seus locais de origem, com aquele teleporte ali e tal. Isso. E aí a dona chega, a dona chega também. A dona reteve... Isso que é muito triste, porque a dona reteve as memórias. Por isso que eu falo que aquilo tudo aconteceu pra ela. Porque ela tem essas memórias. Pra ela, sim, não foi apagado. E aí a gente, nessa cena, que essa cena corta, né? É pesado. A gente vê ele falando assim, e aí, você achou? Ela falou, não, ninguém. Provavelmente, fulaninho. Provavelmente ele era só uma interface, ele não era não era ninguém real, Ele não era de verdade, né? E aí eles estão saindo. E a gente vê o cara... Nikki, ela já tá de costas, ela não tá vendo mais nada. O cara chega... E aí ele tenta chamar por ela, mas como ele é gago, ele não consegue. E aí você fala, não! Não, e você pensa, eles iam dar certo. Tipo, eles já, no consciente deles, eles já viveram uma vida de casado e foram uma família feliz, entendeu? É triste. E isso nunca vai rolar. Tipo, acabou, é só pra mexer. É do tipo assim, Moffat e Davis, pra que pisar no nosso coração, né? Eles completamente deixaram destruídos nossos corações, não é verdade? Mas tudo bem. Pois é, lembrando aí que essas pessoas salvas são só as que foram salvas, né? Não conta pra baixas durante o episódio. Não. E o doutor, ele meio que entrou numa... Não, o pessoal da River ali já era. Os astronautas já eram. Não tem como fazer. E aí ele entra numa... Tipo, ele tá conformado, ele fala, não, vou deixar aqui o diário dela, vou deixar aqui a chave dela, é isso, vambora, não tem o que fazer. A dona ainda se questiona, ela fala, pô, mas quando eu falei com essa doutora Song aí, professora Song, ela falou que conheceu você no futuro e não me conheceu. O que aconteceu? Por que eu não conheço? Por que ela não me conhece? E ele fala, tá bom, eu posso abrir aqui o diário e ver, tá afim? Ela fala, não, são os tal dos spoilers, né? Aí ele fala, tudo bem, vambora. E aí o doutor vai saindo com a dona e vai rolando um voice-over. Survival, né? Que os dois saem no assim. pôr do sol, né? Vai rolando esse voice-over, né? Que a gente vê que é a Alex Simpson falando, né? As pessoas morrem, não sei o quê, mas elas vivem. E nessa hora é quando ele meio que tem o estalo, que ele fala assim, não, pera, calma aí. Peraí. Se eu no futuro dei a chave pra ela com modos diferentes, é porque eu já sabia que ela ia morrer aqui. Então tem que ter algum jeito, tal, não sei o quê. Ele pega a Sonic e ele vê que a River tá backupeada na Sonic. Isso. Ou seja, ele precisa só jogá-la pra algum lugar. Isso. Ele vai correndo que nem um louco. Ele faz esse procedimento todo aí, né? Porque ela conseguiu salvar e tal. E aí a gente vai pra aquele momento... A viagem, né? Como é que é mesmo a música da viagem? Roupa Nova. Roupa Nova, é verdade. Cara, que banda boa, né? Roupa Nova, incrível. Gosto muito de Roupa Nova. Tem uma amiga que é muito fã de Roupa Nova. Não, mas como é que era a letra mesmo? A minha adorada, viajei tantos espaço e tempo. E pra você caber assim no meu abraço, te amo. Caraca, hoje já teve Roupa Nova, qual foi outro que a gente cantou também? Não lembro, né? Já teve meio musical. Lua Vai. Enfim. É o episódio musical que Dr. Who nunca faz. A gente faz. Não tem problema. E a gente vê que é agridoce, mas tem um final feliz, porque ele salva a River ali nessa nuvem. Isso. E ela vive, quando ela sai ali, ela tá realmente... A gente brinca do lance da viagem, mas é isso mesmo, né? Isso. Ela tá plena ali, ela tá feliz, ela tá... É a tal da existência não tangível, né? Ela tá com aquelas roupas brancas que, quando a gente para pra analisar a semântica atrás, né? Toda a ideia, do céu. Ela tá no paraíso. Ela tá com roupas brancas, todos são... Você vê que a Cal fala, não, eu tava sozinha aqui, agora eu tenho você, e eu
eu trouxe nossos amigos. E aí são todas as pessoas que morreram na aventura. Isso. Tem o backup delas também. E tem o Dr. Moon numa boa. Que tá bem agora, o rosto dela tá normal. Pois e ela já tá bem, né? Tá feliz, tá pleno. Ninguém todos distrata plenos, ela. Todos plenos, né? Tipo, tá todo mundo feliz. E o lance é que a River meio que adota a Cal, né? Isso. Porque ela vira mãe da Cal no final. Exatamente. Ela bota ela pra dormir. Tipo, é uma existência que ela vai ficar ali, vivendo pra sempre nesse mundo não triste. Tipo, isso. É agridoce, mas é um tipo de final feliz, né, cara? Eu acho que é um ótimo final, ou começo, pra River. É um baita two-parter, assim. Quanto mais eu vejo pontos a se analisar. Por exemplo, com certeza. Esse lance da nuvem, do mundo aí do Dr. Moon e tudo mais, em retrospecto, me lembra muito do que a gente vai ver ali na 8ª temporada com o Capaldi, com a River, que é o lance do... você tá num lugar feliz, bem-vindo ao paraíso, que é basicamente isso, pessoas backupeadas pra aquela nuvem, a Missy faz todo aquele jogo mental ali com eles. Isso. É um conceito que a gente vê que são conceitos que o Moffat trabalha que são muito parecidos, não são a mesma coisa, mas eles rimam, né, cara? Sim, eles ecoam o Moffat, parece que ele tem uma caixinha de ferramentas, e aí, sei lá, ele pega um negocinho e ele replica de várias formas em outros lugares. O conceito do Everybody Lives é uma coisa que perpassa, né? O conceito da mulher poderosa e forte, sexy. Sim. Que quase todas as personagens femininas dele são assim, né? Ele tem a caixinha de ferramentas dele, algumas ideias são boas e bem executadas e funcionam, outras não. Mas eu acho que é uma questão de aprendizado, né? E faz parte do processo dele como escritor, como roteirista, como showrunner e tudo mais. Adiantando um pouco, a gente vai entrar bastante no Moffat quando tiver na era dele, né? Mas eu acho que o Moffat ele funciona muito mais como criador de histórias do que como showrunner às vezes, né? Muita gente As primeiras temporadas dele tem problemas pra mim, as últimas são maravilhosas. Porque parece que ele finalmente aprendeu, exatamente. Exatamente, né? Mas ele criando histórias isoladas, o super Dr. Dances, super bom. Esse two-parter e tal, é sempre muito bom. Girl in the Fireplace, né, e tudo mais. Então, assim, é bacana porque você vê tantos os elementos do Moffat e dessa personagem maravilhosa que é River Song. Sim. Vamos aí para as curiosidades? Vamos para como se fosse uma biblioteca, seria a sessão trivia, né? Exatamente. Muito bem, gente. Silence in the Library foi ao ar em 31 de maio de 2008. Force of the Dead 7 de junho de 2008, Semaninha né? aí. Semaninha aí do two-parter. E lembrando aí que no dia 20 de maio, ou seja, mais ou menos uns 10 dias, 11 dias antes desse two-parter ir pro ar, o Moffat já havia sido anunciado como novo showrunner. Então ele já sabia que ele podia brincar ali, né? Exatamente, e as pessoas já sabiam que ele ia assumir, né? E assim, o Moffat tá envolvido em Doctor Who desde a primeira temporada, como a gente sabe, né? Ele já conhecia o Davis e tudo mais. E depois, são amigos. Né? E depois que ele fez o Empty Child e Dr. Dances, ele queria fazer um episódio... A ideia original era uma biblioteca no espaço com portais para outras bibliotecas ao longo da história, com monstros em forma de estátuas de anjo. Então, olha só como esse... Proto-Weeping Angel, né? Isso tava na cabeça dele lá de 2004, 2005, há muito tempo atrás, né? Antes da série voltar, inclusive. Exato. E aí o Davis falou que ele queria um episódio histórico. Aí ele, não, então vou descartar todo esse lance de biblioteca de anjo, vou fazer The Girl in the Fireplace. Aí, na temporada seguinte, o Davis falou, vamos fazer? Aí ele falou, então, agora eu não posso fazer porque eu tô fazendo uma série chamada Jekyll. Eu tô sem tempo, eu não consigo fazer uma coisa tão elaborada. Não consigo dedicar. Essa ideia é muito elaborada. Tem que lembrar que o Moffat é muito fã de Doctor Who, então a cabeça dele é meio assim, putz, eu quero fazer muito bem isso, então agora não vai dar. E eu preciso de um two-parter e o Davis só tinha um episódio. Aí ele fez Blink ali rapidinho. A gente sabe que Blink é um episódio que ele meio que fez na pressinha, de caixa, rapidinho. Inclusive nem é um dos trabalhos que ele acha mais legal, assim. Pra ele foi só um substituto, a justificativa que o Moffat usa pra Blink é muito parecida com a nossa, né? Tipo, Blink não é bem Doctor Who. É a mesma, é exatamente a mesma. Doctor Who, tá em Doctor Who, mas poderia ser uma história em qualquer coisa. Isso. E aí, finalmente, 4ª temporada, vamos então utilizar a ideia da biblioteca, não sei o que lá. E foi durante aí, né, um pouquinho antes disso, em julho de 2007, estava ele, Steven Moffat, em um avião para Atenas e ele recebe o e-mail do Davis falando, quer ser showrunner? Estou saindo. Quer a minha tocha? Ele tava em Atenas, né? Então
É um troço meio peguei Olimpíada. essa referência, né? Inclusive tem episódio de Olimpíadas em Dr. Who. É. E aí ele demorou um pouquinho, em 26 de outubro ele aceitou a proposta. Olha e aí, legal. olha só, se ele aceitou essa proposta em 26 de outubro de 2007, ele já tinha começado... Tava manjadão já. Ele já tava costurando. Então, ele fazer a River Song aqui e colocar todos esses elementos dela já era um plano pra ele desenvolver lá na frente. Sim, com Tipo, certeza. não é por acaso, né? Se as pessoas estiverem se perguntando, tipo, nossa, mas será que ele já sabia? Sim, ele sabia. Ele plantou ali de propósito. Nada foi feito à toa. Ele plantou a personagem da River Song pra poder elaborar quando ele assumisse, né? Sim. Então, é muito bacana quando a gente pensa dessa forma. Vamos aos títulos provisórios, porque Silence in the Library sempre foi... É um baita título. Não, sempre foi. Agora, o segundo título, que é o Forest of the Dead, mudou 50 vezes. É porque esse eu acho um título meio caído mesmo. Primeiro era The Doctor Runs. Tá, ou seja, qualquer episódio. O doutor corre. Corre. Depois virou Forest of the Night. The Forest of the Night. Tem um episódio com isso. Que Sim, era com o 12, né? Exatamente. Só que o que acontece? O próximo episódio já ia chamar Midnight. Night, tá. Midnight, Forest of the Night, aquela merda, né? As pessoas podiam fazer a relação. Não Midnight é um baita episódio, mas... ia ser uma rima que não era pra ser rima. E aí, vamos fazer então outro título. Rivers Run. Ia ser o título. Legal. Inclusive, maneiro, né? Rivers Run foi um título que ficou por bastante tempo. Inclusive, o DVD americano da 4ª temporada aparece como Rivers Run, tá? Não aparece como Forest of the Dead. E aí, a Julie Gardner, que era a produtora, não gostou de Rivers Run. Ela sugeriu Saved. Noble has been saved. Tá. Aí o Moffat falou, não, isso vai entregar muito plot, não é um título muito bom. Aí ele falou, The Forest Wakes. A floresta desperta, mas não tem despertar. Mas ele achou que não era sinistro o suficiente e precisava de mais melodrama. E aí, a Julie Gardner falou, então vamos botar Return of the Dead. Que parece título de filme do Romero. Dos Mortos, exatamente, bem título de terror. E aí o Moffat falou, vamos mesclar. Forest of the Night, Return of the Dead, Forest of the Dead. Ok. Então, olha quantos títulos provisórios teve esse segundo episódio. Vários, né? Mas, enfim, eventualmente ficou aí Forest of the Dead. Eu gosto muito do Rivers Run, eu acho que... parece nome de jogo, Rivers Run. Não sei. Tipo River Raid, River Run. Eu gosto de Rivers Run. Muito bem, vamos falar aí de Alex Kingston, que, como você bem colocou, já era muito famosa, porque ela fez anos de Plantão Médico. Plantão Médico. Lembrando que ela é inglesa, Plantão Médico é uma série americana, ou seja, ela era o famoso caso de sucesso do inglês que faz sucesso em Hollywood. Américas, tá. E aí, o Davis e o Moffat falaram, mano, ela não vai querer... Nem ferrando. Não vai querer. Ela tá em Los Angeles, ela não vai querer vir pra Ela tá fazendo série de médico, cara. Sabe? Não, ela já tinha parado e tal, mas assim, eles achavam super improvável. Mas, na verdade, quando eles falaram com a gente dela, descobriram que ela gostava de Doctor Who e que ela super topava fazer, porque ela sempre quis ser a Sigourney Weaver de Alien, né? O Oitavo Passageiro. Ela admirava a personagem. Foi. E ela achou que tinha a ver e curtiu a ideia. E realizou um sonho, né? Porque a River, ela é meio Ripley mesmo. Exatamente. E no roteiro, como é descrita a personagem da River Song ali pela primeira vez? Ele só pegou e escreveu assim, Bernice Summerfield loira. Isso. Acabou, era só isso. Mentira! Que mentira! Tô brincando, brincadeira. No roteiro tá que ela é uma versão feminina do Clint Eastwood. Tá. Em Punhado de Dólar? Exatamente, tá. Né? Tipo, cowboy, com seus 40 e poucos anos, sexy, porém endurecida pela vida. Tá. Essa é a descrição. É bem Clint Eastwood mesmo. Essa é a descrição dela, né? E segundo o Moffat, a arma que ela usa ali é a mesma arma do Jack. É exatamente a mesma. A gente tem paralelos entre coisas que a River usa que o Jack usa, o manipulador de vórtice. Isso, exatamente. Um ecoa muito o outro. E segundo o Moffat, ele deixou a arma na TARDIS e eventualmente ela roubou essa arma e é por isso que tá com ela hoje. Não, é isso, vamos reforçar. Não é o mesmo modelo, é a mesma arma. Exatamente. Muito bem, a gente vê aí os filhos da dona, né, que se chamam Joshua e ela. Joshua é o nome do filho do Moffat. E ela é uma amiga dele que é mega fã de Doctor Who. Eles foram no set. Que legal. Inclusive, né, durante as filmagens. Mas antes do Moffat colocar esses nomes, era Alan e Tracy.
Tá, aí depois ele mudou aí pros nomes. Ela e Josh. Pros nominhos aí, né? E tudo mais. Então vamos falar de atores, né? A gente tem aí o Dr. Moon, é o Colin Salmon. Colin Salmão. O grande salmão. Inclusive, grande salmão. houve rumores de que ele seria o 11º doutor. Pois é, isso né? foi uma coisa que estava plantada lá atrás também, que era uma das teorias. Que era, será que o Dr. Moon, ele é um pedaço da consciência do doutor, por isso ele sabe tanta coisa? Isso, exatamente. E por conta desses rumores aí de, Colin Calmon, o Colin Salmon, ele tá aí rumorado de ser o 11º, essa teoria ficou muito forte por muito tempo. Por muito tempo. Sim. Né? Até entrar o 11 de verdade, claro. A era Moffat, tudo que era de episódio antigo do Moffat, a gente ficava caçando pista, né? Sim. Mas é que nem quando entrou o Tibnon que a gente ia assistir Broadchurch, assistir tudo que ele tinha feito pra tentar ter uma ideia do que ia acontecer. Isso, exatamente. E aí a gente tem na Dr. Who Magazine de número 551. Essa edição é deste ano. É super recente. Tinha uns meses atrás. Que inclusive a gente falou no DWBR News, que foi em uma entrevista que o Moffat fez com o Davis e o Davis com o Moffat. É sensacional. É sensacional. É muito boa. Essa entrevista é uma das melhores que a Dr. Who Magazine já fez. E aí eu vou abrir as aspas aqui com o que o Moffat falou. Uhum. Na minha cabeça, e apenas na minha cabeça, isso não vai aparecer em tela, mas River não é apenas a mulher dele, mas também a viúva dele. Em algum lugar do futuro, em um campo de batalha, o 45º doutor morre nos braços dela e faz a mesma promessa que ela fez a ele. Nada disso acabou, você ainda vai me ver de novo. River enterra seu marido e vai viver aventuras com os doutores mais jovens e confundi-los. Até terminar no planeta da biblioteca e se perguntar por que alguém chamaria a Lua de doutor. O doutor ficaria preocupado de que ela ficaria sozinha na biblioteca e colocaria a mente dele dentro de uma lua. Ou seja, o Dr. Moon seria o doutor. É um fragmento da consciência do doutor. Isso, exatamente. Isso não existe, isso não é canon, isso é na cabeça do Moffat. Ele queria ter feito algo assim. Mas aí eu concordo também, vamos pensar ele enquanto criador da coisa toda. Uhum. Ele não pode bater o martelo e falar, o 45º doutor vai morrer nos braços dela, porque vai que chega no 45 e teria que acabar. E aí dá aquela merda. E aí eles teriam que dar um jeito de reescrever um monte de coisa, e aí ia dar problema. Porque isso não é tipo você falar que só tem 12 encarnações, 12 regenerações que você pode entupir ele de mais um monte. Exatamente. Não, tipo, se ele morre ali e ele é salvo na lua e acabou. Inclusive, eles até brincam, né, na entrevista, o Davis, né, fala assim, você escreveu a última cena de Doctor Who. Porque, em tese, a cena A Viagem seria isso. Então, beleza, então a River tá lá, ela tá salva, e o Dr. Moon é o doutor, então tá todo mundo bem e acabou. Tipo, não, né, cara, foi o que você falou. O showrunner não é Deus, ele não consegue simplesmente bater o martelo nisso, porque vai que um dia a série chega lá no 45º doutor e não é isso, entendeu? Pois é. Então... Ou seja, o Colin Salmão, ele foi um doutor. Ele é o quase doutor, como temos vários atores que são quase doutores. Mas vou te falar, esse é um ator que daria um doutor foda, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, a gente não vê ele muito no episódio. Eu gosto dele. Tem aparições pontuais no episódio, mas são todas muito boas, cara. Com certeza. Apenas a título de curiosidade, por conta deste podcast ser feito por nós, os pavões, temos aí um ator chamado Harry Peacock. Ah, sim! Que é o próprio Dave, né? É o Dave mesmo. Ele é o Dave de verdade, não o outro Dave, né? Chama Harry Peacock. E ele é irmão de Daniel Peacock, que também esteve em Doctor Who lá na série clássica. Ele fez o Nord de The Greatest Show in the Galaxy. Greatest Show in the Galaxy. 7º Doutor, maravilhoso. Sim, então veja, num arco do 7º Doutor, arco esse que eu gosto bastante, inclusive, tem o cara Peacock. que é o Pavão. Tem o Pavão, o Daniel Pavão. O Daniel Pavão, que é o Harry, irmão do Harry Pavão. Isso, do Ari Pavão. Do Ari Pavão. Ari Pavão. Todos são os parentes. No Natal eles estão convidados pra vir aqui em casa. Always. Pode vir, gente. É tudo família. Outra coisa legal, já que a gente tá falando do 7º Doutor, é que bem no comecinho do episódio, né, o Doutor fala que Sundays are boring, né? Domingo é um saco. Domingos são chatos. Chega de noite, tem fantástico. Eu nunca aterrizo aos domingos, né? E essa é uma frase que a Ace falou em Survival. Domingo,
Nada acontece de leitão legal nos domingos, Nada né? acontece feijoada, né? A gente tem também o lance do snap, né? Do estalar de dedos da pra abrir a Tardes, tarde, pra sim. abrir a tarde. É que a River ensina pra ele, né? Isso, exatamente. Tem outras referências de snap durante Doctor Who. Em The Two Doctors, os doutores, o segundo doutor e o sexto doutor, eles dizem snap um pro outro. Snap! Né? Em Time Crash, do quinto com o 10º, também tem o snap, né? Quando o quinto doutor bota o óculos, o 10º fala snap, né? Se liga, né? Se liga. E a Clara Oswald usa o estalo para abrir a tarde em The Day of the Doctor e The Caretaker. Então é uma coisa que fica meio running gag ali acontecendo em Doctor Who. Outra coisa que é legal, né, que a River Song ali no meio do episódio, né, quando o pessoal tá duvidando do doutor, ela fala, né, eu confiaria a minha vida a ele até o fim do universo, e isso aconteceu. Esse vai ser o episódio do Big Bang, isso vai acontecer, né, no finale da quinta temporada. Lembrando que pra ela isso já aconteceu. Já aconteceu, exatamente. O doutor fala pra ela que o tempo pode ser reescrito, e ela fala que não. E ela fala, not one line, nem mesmo uma linha, né? Isso foi algo que o primeiro doutor disse em The Aztecs, né? Então é bem legal. Outra coisa que também acontece é que a Clara Oswald estava nesses eventos. Quando ela se jogou em The Name of the Doctor, ela estava presente, mas o doutor não percebe ela ali. E não tem como a gente ver também, porque obviamente ela não tinha como. E finalmente, né, a River fala que a última aventura deles foi em Darillion. E é justamente Husbands of River Song. Sim. Gente, ele plantou o Moffat é foda. Ele fala as montanhas. Cara, eu acho muito maneiro. Ele plantou. Os montes cantaram pra gente. Eu acho muito maneiro. Ele plantou isso lá atrás. E a gente tá fazendo as contas. Esse episódio é de 2008. Husbands é de 2015. São 7 anos. O cara esperou pacientemente. O grande plano de 7 anos. 7 anos pra fazer acontecer. Eu acho que é o seguinte, calma. Sério, também, palmas, mas palmas com parcimônia também. O grande lance ele fez essa fala ali, porque é uma fala bacana, é legal de ser dita na série, e ele guardou isso, ele falou, legal, eles, tá aí, um dia eles fizeram isso, ponto, lógico, acabou. Sim. Lá na frente ele chegou e falou, legal, agora eu acho que eu vou mostrar isso. Eu não acho que ele tenha planejado, eu não acho que ele tem um quadro na sala dele com um monte de linha vermelha, não, essa fala aqui, eu vou falar daqui a tantos episódios, tantos doutores, não, é assim, fala bacana, legal. Aí anos depois ele fala, tá aí, eu acho que eu vou mostrar essa parada agora. Não, sim, eu acho que assim. Eu acho que assim, não é que ele tenha feito um plano de 7 anos, mas ele soube aproveitar os ganchos que ele plantou há 7 anos. Eu acho que assim, ele deve ter pego tudo que ele fez aqui neste two-parter. Tá, são esses elementos aqui. Eu sei que a última aventura deles é Darillion. Eventualmente eu vou ter que elaborar, né? Então, assim, ele deixou ali, tá, beleza. A última aventura deles é essa aqui. Inclusive, a primeira é essa aqui. Tem até outra menção ao Husbands, porque quando eles chegam, né, com a roupa de astronauta, ela vê o doutor e a dona e fala, beleza, pode tirar o capacete. Aí o Lux fala assim, você é louca? E se eles forem androides? Ela fala, não, já namorei android, eles são um saco e esse cara não é um android. Quem é o android que é um saco que ela namora? Husbands of River Song, a gente tem o cara que fica naquela armadurona. Isso, exatamente. Que é um android. E que outra ela referência. Pegava. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Eu não tô falando que foi um plano maligno dele. Um plano benigno de 7 anos. Mas, assim, que ele deixou isso guardadinho pra fazer de um jeito legal para o público, ele deixou. Tanto que Husbands, a gente já tem um podcast disso, inclusive. Sim, a gente falou. Vai estar linkado. Sem sombra de dúvida, o melhor episódio com a River Song. Pra mim. Sim, sem dúvida. Pra sem mim, dúvida. porque episódio de TV, sim. Ela com o Capaldi, meu Deus. Como funciona? A River, ela vai aparecer em muitas outras coisas, né? Ela tá em Husbands. Husbands foi até que eu brinco sempre, né? Que o meu episódio de Natal favorito é o Next Doctor. Mas o único que rivaliza com ele é Husbands, porque empatou pra mim. Eu acho muito bom. Em tela, concordo, é o meu episódio favorito com a River, mas esse aqui não fica muito atrás. Esse two-parter é muito bom também. Gosto demais também. Foi como eu comentei, a River ela tem um começo muito bom pra mim, um meio mais ou menos. O final dela, que no caso seria ali em Darillion, né, no Husbands, é muito bom, acho muito bom. E a River é uma personagem que envelheceu muito bem, porque no universo expandido ela fala muito boa. Os áudios, gente, é muito gostoso, e lá, né? de novo, esse não é um podcast, não é um dossiê sobre a River, eu acho que inclusive a gente tem que fazer um dossiê sobre a River. Um dia faremos, claro. O lance que a River tá ganhando tanta coisa que a gente tem que saber exatamente quando fazer pra não datar muito rápido esse dossiê. Exato. Mas o lance ela ainda vai conhecer outras versões do Doutor. Tanto que aqui ela fala, você é o rosto mais novo que eu vi. Na verdade, não, né?
Ela pode ser o 4, ela pode ser o 5º, ela pode ser, entendeu? Uhum. E tudo isso a gente vai falar um dia que a gente fizer um dossiê, ou que a gente revisar isso. Mas o lance a River ainda é muito aproveitada até hoje e muito bem aproveitada. Super. E se não fosse esse two-parter, a gente não teria nada disso, entendeu? Com certeza. A gente não teria esse baita especial de Natal. Com certeza. A gente não teria os desdobramentos da 6ª temporada. Entendeu? A sementinha que foi plantada mesmo. Esse episódio, assim, né? se você parar pra pensar, ele é relativamente simples. Sim, mas ele foi o pontapé pra uma coisa muito boa, muito grande, entendeu? Com certeza. Muito bacana. Dê sua nota aí, pra fechar sua nota de Hartnell a Whittaker para esse two-parter aí, o Silence in the Library e o River's Hunt. Eu acho que assim, o River's o Forest of the Dead. Olha, eu acho que uma nota que casaria muito bem com esse two-parter... 11. O Matt Smith. Casaria, entendeu? Casaria. Olha, eu nem me liguei. Porque o lance é o seguinte, a River sim teve maior proeminência na era do 11, mas eu tô levando em conta a nossa escala mesmo. Um episódio nota 11, assim. Sim. 11 de 13, né? Claro, Smith de Whittaker. Claro, não é o melhor episódio do mundo, mas é um dos episódios mais legais aí da série, cara. Sim, eu caso minha nota com você também. Porque a gente também é casado. Também é casado, exatamente. Aí, tá vendo? Também vai um 11 e a justificativa eu acabei dando antes, que é esse lance que é um two-parter que ele isolado, ele é muito legal, é uma aventura maneira pra caramba. Funciona muito bem. E ele ainda é o pontapé de uma coisa muito maior. Exatamente. Então assim, é um two-parter a ser apreciado, a ser visto mais de uma vez, como a gente falou. Nossa, Você sim! veja ele enquanto entretenimento, mas também veja ele analisando as camadas. Veja ele analisando enquanto uma aula de roteiro. Porque pra caralho. É um episódio muito inteligente. Pra caralho. Veja ele analisando um viés mais psicológico. Também. Do tipo, por que as memórias são suprimidas no mundo perfeito? Por que o Dr. Moon, ele meio que shielda a pessoa de alguns conhecimentos? Entendeu? Tem toda uma camada bacana pra se analisar. Toda vez que eu assisto esse episódio, eu penso em coisa diferente. Tipo, nossa, foi muito bom revisitar eu não me toquei desse aspectozinho aqui que apareceu, sabe? É muito bacana. Foi muito bacana revisitar esse arco aí. Espero que tenha sido bacana pra vocês também, que estão escutando a gente aí em mais uma quarta-feira de review da série moderna. Se você quiser mandar pra gente o que você acha desse episódio, a gente sabe que tinha muita gente esperando a gente revisar esse two-parter. É mesmo. Você alcança a gente nas nossas redes sociais essas são quais? Você sabe. Tem o Facebook, que é basicamente aquela Land of the Dead, né? Porque já foi salva, já. Tem que enterrar aquilo, né? Porque nem sei se tá tão safe assim. Mas se você quiser, realmente. Tem o Facebook lá pra você dar like. Temos também o Instagram, onde a gente posta de coisa, a gente botou foto do nosso neném aí, que fez mêsversário hoje no dia da gravação. E tem também o pássaro ali, o pássaro que está salvo, o pássaro Nerada, que é um pássaro caveira, que é o nosso Twitter. Pra achar a gente em todas as redes sociais, você procura por qual usuário? Dr. Brasil. Exatamente. Se você não segue em nenhuma desses lugares, vai lá, siga, começa a trocar ideia com a gente, porque a gente gosta muito de conversar. A gente não vem aqui 3 vezes por semana à toa, a gente vem porque a gente gosta de bater papo com vocês. O quê? Gostar de conversar? Imagina! Pois é, cara. Então não deixe de interagir com a gente nas redes sociais, que isso é muito importante pra gente, certo? Caso você queira ajudar a gente com mais que o seu compartilhamento, com mais que o seu feedback, que é muito importante, você pode ir lá no Apoia-se e se juntar a todos os nossos companions que ajudam a gente a continuar levando entretenimento de Doctor Who aí por toda a podosfera e pelo Brasil, pro mundo, por todos os nossos ouvintes. Isso certo? aí! É só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolher com quanto você quer apoiar, começar a apoiar e entrar aí no nosso hall seleto de companions. É isso aí! Por hoje é só, foi muito bacana entrar aí nessa biblioteca, que não é livraria, nessa biblioteca... Não é livraria! Pra poder revisar esse two-parter, esse começo ou fim da Era River com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos,
Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.